começamos com o café, esse primeiro encontro que nós estamos chamando de primeiro café histórico-filosófico, ou filosófico-histórico, da nossa igreja. E o tema é o rapto da modernidade, causas pontuais da decadência dos povos ibéricos. Então, é bom avisar os irmãos que, apesar de termos assim um formato de escola dominical, que é muito bom, mas o que vai ocorrer é uma descrição, é uma narrativa, e nós vamos fazer algumas introduções no campo da história, um pouco no campo da geografia, também da filosofia e fundamentalmente da religião. Evidente que nós vamos passar por temas relacionados à igreja, relacionados à nossa fé e à nossa cultura, mas é basicamente uma descrição histórica com elementos da própria filosofia. Esse é o primeiro café filosófico que nós estamos organizando. Não estamos iniciando algo original, porque o café filosófico já ocorre em várias igrejas. Há cerca de um mês e meio atrás, fomos à igreja presbiteriana de Jardim Boturoçu, com um ex-aluno da teologia, o Gessner, e lá tivemos também um encontro como esse, em que discutimos o tema relacionado ao protestantismo no Brasil no século XVII, o protestantismo ali representado pelos holandeses. E várias outras igrejas oferecem esses momentos bastante apropriados para a igreja enriquecer, para a igreja crescer. Será o primeiro, porque nós teremos outros, né? Teremos Alice no País das Maravilhas, e quem vai falar é o Marcelo. Nós vamos ter também sobre os huguenotes no Brasil, vamos ter sobre os holandeses no Brasil, e a ideia é que daqui a uns 2, 3 anos, praticamente os principais temas relacionados à história, relacionados à igreja presbiteriana, sejam discutidos aqui entre nós. É muito necessário o aprofundamento dos temas, e isso significa que ao chegar em casa é importante ir para o computador ou para os livros para confirmar aquilo, para se aprofundar e para que o nosso conhecimento de fato cresça. Então a preocupação é para que nós então cresçamos espiritualmente, cresçamos no nosso conhecimento geral, conhecimento histórico, filosófico e teológico. Depois da apresentação, nós vamos sortear aqui um livro. Ele estava aqui, né? Estão faltando 2 livros aí. Mas o livro será sorteado para os visitantes. E nós vamos ter também, após, aqueles que conseguirem ficar aí o tempo todo, sem interromper, sem criar tumulto, sem fazer perguntas difíceis, sem ir ao banheiro. Nós preparamos uma lista de presença, Marcelo vai, e um certificado. Os irmãos vão ter um certificado da igreja. Isso aqui é muito usado em universidade, né? O pessoal que usa, o pessoal que trabalha, que estuda, geralmente exigem, os cursos exigem uma declaração que é um certificado que você participou de um evento acadêmico. E essa dimensão que nós queremos passar para vocês também. Então nós vamos começar lendo um texto da Bíblia. O texto é 2 Crônicas 9, versículos 20 e 21.
esses dois versículos. 2 Crônicas 9, versículos 20 e 21. Todas as taças que recebia o rei Salomão para beber eram de ouro. Desculpa, senhor. 20? É. Segunda Crônicas Então é o 9. Então 21. Porque o rei tinha navios que iam a Tarsis, com servos virão de 3 em 3 anos. Voltaram os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Vamos ter uma palavra de oração. Pedir a nossa irmã Wanda Navarro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, ó Pai amado, honrado, glorificado seja o teu santo nome, meu Deus, por todos os teus filhos, ó Deus, que se encontram reunidos, meu Pai, em oração, petição, gratidão a Ti, Senhor Jesus. Amado, muito obrigado, meu Deus, por todo, Senhor, que comigo nessa instância, nessa aula, Pai, que para nós, Pai, estamos em início, meu Deus, nós temos poder falar, Pai, não precisa, meu Deus. Já existiu, Pai, mas nós estamos pela primeira vez, Senhor Jesus. Pai, amado, abre os nossos corações, meu Deus, nossas mentes, Senhor. Coloca, Pai, o desejo, Pai, ardente, ó Deus, de ouvir, Senhor Deus, alimentar, Senhor, e que fique gravado, Pai, nos nossos corações, meu Deus, para assim, Senhor, podermos tirar lições, Senhor, preciosas, meu Deus, para as nossas vidas, Senhor. E, ó Pai querido, que não fiquemos só conosco, meu Deus, mas que possamos passar, Senhor, a tantos quantos nos servem, meu Deus, no decorrer da nossa vida, Senhor Deus. Pai amado, em teu nome, Senhor, que o mundo, Senhor, que nos cerca, possa ver, Senhor, Cristo em nós, meu Deus. Dá-nos força, dá-nos coragem, Senhor. Vigia-nos, ó Pai, orienta-nos, ó Pai, corrige-nos, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a tua direção sempre, Senhor Deus, para que tudo que fizermos, Senhor, possamos ser aprovados por Ti, Deus. Obrigado por tudo, meu Deus. Sei que esse dia à frente, Pai, que a vivência, meu Deus, nos está passando esse ensinamento a nós, meu Deus. Fortalece, meu Pai, com palavras, vida de Ti, meu Deus, e que Deus, veio e creio que é o Senhor falando com nós. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor Deus, Senhor, possamos sair daqui, Bem, como brasileiros somos, precisamos conhecer aquilo que é considerado, meus irmãos, o básico da literatura historiográfica, da literatura fundamentalmente histórica. Existem algumas obras muito importantes aqui no Brasil, escritas por brasileiros, que vão nos oferecer um conhecimento e a própria história do Brasil de uma forma acadêmica, muito aprofundada, e são trabalhos de muita relevância para o pesquisador, o acadêmico, para os professores, para os pastores e para os crentes, né, de uma forma geral. Como somos presbiterianos na grande maioria, temos ainda mais esse comprometimento e essa responsabilidade de conhecer esses documentos que descrevem a cultura, a história, o desenvolvimento das instituições do Brasil. Então eu resolvi trazer, para que os irmãos pudessem ver, antes de começarmos o nosso tema, essas três obras. A primeira obra, ela é menor do que está apresentando aqui. Essa obra foi escrita pelo grande historiador Sérgio Buarque de Holanda. Geralmente você encontra
muitas obras, muitos livros do Sérgio Buarque de Holanda, mas esse é o mais importante, que é chamado Raízes do Brasil. E ele é menor, é um exemplar comemorativo, por isso está um pouco mais grosso, né? Capa dura, mas esse documento ele é fundamental para qualquer pessoa que tenha interesse pelo Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda é um dos grandes intérpretes do Brasil. A outra obra que é também muito importante, na minha opinião, a mais importante de todas, é a obra do grande sociólogo e também historiador Gilberto Freire. Nós não podemos confundir com o pedagogo, né, o professor Paulo Freire. Esse aqui é um pernambucano que passou a sua infância dentro da Igreja Batista, foi pregador na Igreja Batista e ainda adolescente foi aos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele conseguiu seus títulos, é considerado talvez o maior intelectual brasileiro. É um homem que nunca quis dar aulas em outras universidades, só no Brasil. E ele tem várias obras sobre o Brasil. Essa é a mais importante, Casa Grande e Senzala, que você já conheceu. E aqui nós temos uma outra obra que é a Formação do Brasil Contemporâneo. O autor é Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, ele é paulista, passou muitos anos militando ali na região do Arouche, região de Higienópolis, nas regiões, né, adjacentes ao Mackenzie, e escreveu uma obra também monumental. Essa obra aqui é a primeira história do Brasil a partir das interpretações marxistas, né? O método chamado de materialismo histórico foi utilizado para se interpretar o Brasil, e aqui nós temos, portanto, um documento dos mais significativos que descreve o Brasil a partir de uma ótica marxista. Também é importante, tirando ali algumas das incongruências, né, das não lógicas do próprio marxismo. Essas três obras, elas se constituem nas colunas fundamentais da formação histórica do Brasil. E esses três autores, né, o Gilberto Freire, ele pertence, está mais aproximado de uma escola de interpretação francesa, que é chamada de a Escola dos Análises francesa. Uma escola muito importante na atualidade, uma escola que nasce fundamentalmente na França. E é muito difícil porque teríamos que ter um curso só para explicar os métodos historiográficos de cada um deles, de analisar a história. O Gilberto Freire é considerado fundamental porque ele descreve a família brasileira, ele descreve a sociedade, ele descreve a formação do patriarcado brasileiro e também a relação que a escravaria, como ele chama, se relacionava com os senhores de engenho. E é um homem que entra na história descrevendo, por exemplo, uma penteadeira. Ele é capaz de entrar numa casa e ele vai dizer o que é uma penteadeira. Ele vai falar quantas gavetas tinha, o metal que usaram no puxador, a madeira dessa penteadeira e o que as mulheres guardavam dentro dessas penteadeiras. É o que nós chamamos de uma escola mais do cotidiano, uma escola mais analítica que trabalha com o cotidiano. Então, esse é o método de Gilberto Freire. O método do Sérgio Buarque de Holanda é o que nós chamamos de um método histórico, ou um método mais de analisar a história a partir das escolas da Alemanha. É um método um pouco mais difícil, weberiano, como a gente fala. E o nosso, então, marxista Caio Prado Júnior, ele trabalha com métodos marxistas, em que ele geralmente discute a relação entre o campesinato, né, o campesinato